Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos aí fazer o comentários aí, reflexões sobre o capítulo 4 de Gálatas, pois estamos num desafio de leitura, um capítulo por dia, e hoje é o nosso quarto dia, capítulo 4 de Gálatas, tá, gente? Então, se você tava procurando, sei lá, você chegou nesse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, não perca essa oportunidade, tá? De ser abençoado e edificado. Já se inscreve e deixa o seu like. Então, gente, vamos lá. O que acontece aqui no livro de Gálatas? Na verdade, ele continua o assunto que ele começou lá no capítulo 3, que é a questão ali dos filhos de Deus, né? Que todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E aí ele começa o capítulo 4 falando assim, ó: digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões administradores até o tempo determinado pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo que Deus enviou o seu filho ao mundo, né, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção, né? A adoção de filhos. Então aqui ele, né, tá fazendo a questão do comparativo aí sobre a lei, né? E uma criança que é herdeira de tudo e ela só vai ser dona realmente quando ela tiver a idade certa, né? E aqui ele faz a comparação que antes, né, nós éramos como esse menino, né? Não tínhamos a redenção, nós não tínhamos sido crescidos, nós não tínhamos sido adotados, né, por Deus mediante a Jesus. Na verdade, esse texto a gente pode trazer vários ângulos, várias perspectivas desse texto em relação à questão de ser maduro ou não, até a questão da fé e tudo mais, mas de uma forma aqui, né, assim, bem objetiva, né, o que é o conteúdo que está tendo aqui na questão, né, da fé, se a salvação você tem que ser circunciso, tem que seguir a lei, não tem, é mais ou menos isso que ele está falando. Então, ó, agora a partir de Jesus, né, nós somos o quê? Adotados, né, adoção de filhos, e nós podemos chamar ele de Abba Pai, né, paizinho aí querido, paizinho amado. Então ele faz essa comparação, ele continua. E aí a partir do versículo 8, ele fala da preocupação dele, né? Paulo aí fala sobre a preocupação de Gálatas, ele lembra por que ele foi até a região ali da Galácia, que ele estava com um problema de saúde, lá no versículo 13, né? Muitos dizem aí que é a questão do olho, ele tinha uma questão, né, assim, uma doença, um problema no olho. Então, ele vai relembrando, ele fala, o que aconteceu com a alegria de vocês? Então, essa carta também mostra o quê? Preocupação, né? Ele não tá na carta aí só para defender o seu apostolado, só para defender o evangelho, né? Falar da ética cristã e tudo mais, isso são coisas importantíssimas, mas aqui ele tá demonstrando o quê? O amor, a preocupação. Quando nós nos preocupamos com alguém, é o quê? Representa o quê? Amor. Então era isso que ele estava aqui falando, olha, eu tô preocupado com vocês, o que está acontecendo? E no 19 ele fala, meus filhos, novamente, estou sofrendo de dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Então ele compara aí a preocupação, a dor dele como uma dor de parto, né? Ele considera ali a igreja realmente como ele estando gerando as pessoas ali para conhecer Jesus, para conhecer o evangelho, né? Para serem formados em Cristo Jesus. Isso é algo muito lindo, né? A gente vê essa preocupação a ponto de, né, ter dores de parto, né? A gente pode refletir aí, né, em relação aos líderes. Muitas vezes os líderes, as pessoas que te levam, né, para Jesus, não tô generalizando, mas uma grande parte aí às vezes só tá focada nele, né? Ele quer ser servido, ele que é o estrela, ele que precisa, né? E a gente vê aqui Paulo, né? Ele era servo de todos, né? Ele era o que ensinava, ele que era o que praticava, mas ele estava preocupado, ele queria que as pessoas fossem formadas
pelo evangelho de Cristo, pelo verdadeiro evangelho, né? Que elas entendessem que a fé via mediante, que a salvação via mediante a fé. Então isso é algo muito lindo que nós vemos aqui. E aí no 21, gente, ele fala de Sara, né? De Sara e de Agar, né? Que foram as mulheres aí de Abraão. E ele compara aí que teve o filho que foi o filho da promessa, né? O filho mediante a promessa e o filho da escrava. E ele faz essa comparação também para aqueles que querem viver na lei, são os filhos da escrava, né? Mas nós somos filho do quê? Filho da promessa, filho de, né? Que é o Isaac aí, filho de Abraão com Sara. Então isso é algo muito importante. Ele fala no 31, né? Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre, porque nós somos filhos da promessa. Ele já falou ali de Abraão, né? Ele já estava falando de Abraão no capítulo anterior, da questão da fé, dele ser salvo mediante a fé, porque antes não tinha lei quando Abraão estava vivo. Aí ele trouxe o exemplo dos filhos de Abraão. Você vê que tudo que o apóstolo Paulo ele vai falando, ele tem o que? Argumentos, né? Ele consegue argumentar baseado o quê? Na Bíblia, na palavra. Então isso é algo muito importante também, porque às vezes as pessoas, né, a gente falou da questão do evangelho, é porque eu tive uma revelação, né, foi aí os dias anteriores a gente comentou, né, mas está baseado na palavra, né, tudo que Paulo fala, ele até comenta, que ele fala, gente, o que eu estou falando não é da minha cabeça, né, é Jesus, foi Jesus que me revelou isso. Então, ele vai trazendo o quê? Argumentos para sustentar, né? Ele vai trazendo aí fatos, né? Fatos reais para sustentar os seus argumentos. E aí ele dá essa comparação aí sobre os filhos, né? O da escrava e o da livre, o da promessa. E ele fala, vocês são os filhos da promessa como Isaac. Então, eu e você somos filhos da promessa que Isaac. Olha que coisa linda, que coisa, né, especial. E eu te pergunto, como que você tá, né? Será que você aí tá achando que você é o filho aí da escrava, né? Ou você acha que você é o filho da promessa? Como você tem se sentido? Que você hoje possa tomar posse que você é o filho da promessa. Deus nos adotou mediante Jesus, né? Nós teve uma adoção aí, nós somos salvos, né? Nós nos tornamos filhos de Deus, né? Como eu falei no final do capítulo anterior, nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então se sinta amado, querido, porque ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Fechado? Olha aí, deixa eu pôr aqui as... Terminamos, gente. Amanhã eu estou de volta. Muito obrigado. Dúvidas, sugestões, comentem aqui, tá bom? Vai lá no meu Instagram que eu tô postando várias coisas legais também, tá? Miriam Iesca. E é isso. Até amanhã. Um beijo no seu coração e envie esse vídeo aí pra alguém, né? Por último aí, porém não menos importante, se inscreva aqui no nosso canal e envie o vídeo aí pra alguém que tá precisando saber que ele é um filho amado, que ele é um filho da promessa mediante a Jesus Cristo, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau!